Olá pessoal, paz em Cristo Jesus. Como vai? Vou bem, graças a Deus. Tempo parado em quase um mês, né? Agradecendo a sua companhia, sempre voltando aos trabalhos, né? Vamos lá, hoje eu vou falar da medicação, nem dá para comentar aqui muito sobre isso, né? Que hoje tá difícil as coisas para falar, né? Vem a censura prévia, tem coisas que não dá para falar, mas vamos tentar fazer, né? Vamos tentar isso, falar dessa uma suspensão aí de uma medicação, vamos ver aqui, reagir, ouvir, nada contra, né? Tem pessoas que aceitam essa medicação, tem outras que não aceitam. Eu mesmo não aceito, mas se a pessoa lá confia na tal ciência, eu não confio, não devemos confiar nos homens, né? Na ciência, mas tem pessoas que confiam na ciência, né? Tem coisa que é boa, não tô falando. Tem coisa que é boa, claramente, né? Tem coisa que é boa, mas tem coisa que não é, né? Como essa medicação mesmo nos últimos tempos, né? Não dá muito para confiar, não. É feito às pressas. Mas tem pessoas que vamos ver Contra a reagir. dengue, a aplicação foi suspensa. Já te contamos isso mais cedo. Foi uma determinação do Ministério da Saúde. Tá, então ela tá falando que foi suspensa a medicação aí, né? Depois que foram relatados 42 casos de efeitos adversos graves depois da aplicação. Então, efeitos adversos, né? Isso aí é o que por baixo, né? Se fala assim um número por baixo, para não alarmar, né? Não alarmar a massa, né? Para não alarmar tantos efeitos deram, mas fala por baixo, para não assustar muito, mas foi suspenso, né? Mas por que foi suspenso? É a pergunta que fica. Aplicação do imunizante. Inclusive, 2 mortes são investigadas. E é sobre isso. Essa é por baixo, essa é uma estimativa deles por baixo, da mídia, né? Da mídia corporativa já sabemos, né? É especulativa e eles jogam por baixo, né? Não é lá essas coisas, não. Não é só isso. Na minha opinião, não deve ser só isso, né? Que a gente vai conversar agora para esclarecer todas as nossas dúvidas sobre esse assunto com a Lorena de Castro Diniz, doutora que faz parte do Departamento Científico de Imunizações da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Doutora, seja muito bem-vinda. Um ótimo dia. Bom dia, eu que agradeço. Bem, doutora, para começarmos aqui a nossa conversa, o que já sabemos sobre esses casos graves, né? O Ministério da Saúde até aponta, a gente está falando aí de um universo de Aí falou de casos graves, né, da medicação, tá dizendo aí a jornalista. cerca de 500 mil doses aplicadas e 42 casos de reações adversas que foram relatados. O que a gente já sabe sobre esses casos graves e o que a gente consegue apontar de relação entre a imunização e, de fato, a ocorrência dessas gravidades? Bom dia a todos. A vacina da dengue do Butantan é uma vacina de vírus vivo atenuado, isso é uma vacina que contém ali o vírus da dengue, mas de uma forma bem. Tá, então tá dizendo que a medicação contém lá o pernilongo lá, né? Não vou falar o nome aqui do bichinho, né? Que vocês sabem, né? O pernilongo tem lá a substância do bichinho, né? Enfraquecida, que teoricamente é incapaz de causar a doença no vacinado, mas os eventos colaterais, eles dependem muito tanto do tipo da vacina quanto do vacinado. Então, essas investigações. Então depende da pessoa. Segundo aqui a médica aí, né? Tá dizendo que depende da pessoa. Quer dizer que a medicação tá tudo bem, a pessoa que tem problema. Quer dizer isso mais ou menos, né? Que dá para entender que a pessoa, depende da pessoa para tomar coisa. Quanto à medicação, aí ela quer dizer que é excelente, né? Segundo ela diz, né? Investigações, elas vêm sendo feitas em cima tanto, né, da questão da vacina, do antígeno vacinal, quanto do vacinado. Cada um tem um sistema imunológico ali diferente. O nosso sistema imunológico, ele é um sistema imunológico que é dinâmico. A gente tem ali, às vezes, uma baixa imunidade, e é nesse ponto ali que eu. Mas em vez de fazer essa tal medicação, não era melhor dar a fruta para as pessoas, né? O representante aí dá um sacolão, uma cesta, né, de alimentos, né? Era bem melhor que essa tal medicação deles, né? Na minha opinião é assim, né? Mas no caso deles, eles mais se importam com isso aí, que essa medicação, né, que tá dando efeito aí, tá falando aí na matéria. Mas isso é um risco, né? Bom,
Vamos ouvir mais? O Ministério está investigando essas causalidades ali desses eventos adversos que foram relatados aí por esses 42 pacientes que relataram como se tivessem tido uma dengue, né, após a vacinação da dengue. Então, por precaução, o Ministério resolveu suspender até que a investigação se aprofunde com calma e que a população tenha segurança de que até essa investigação chegar ao final, essa vacinação ela ficará suspensa. Então, depende muito do sistema imunológico ali do vacinado. Doutora, vários pontos aí que a senhora traz nessa primeira resposta. O primeiro, a senhora inicia aqui a nossa conversa descrevendo o processo de produção desse imunizante. Qual que é a principal diferença, então, que temos entre a vacina do Butantan e o outro imunizante que é aplicado aqui no Brasil, a Qdenga, também vacina contra a dengue? Essa vacina continua sendo aplicada normalmente. A vacina Qdenga continua sendo aplicada normalmente. Ambas as vacinas são vacinas vivas atenuadas, mas tem plataformas ali de produção diferentes. E na vacina Qdenga não tivemos esses sinais de alerta em relação à evolução para uma dengue ou evolução para a dengue grave, como foi esses 3 casos mais graves relatados aí com a vacina do Butantan. Então, por essa razão, a vacina Qdenga, ela não foi descontinuada, ela está sendo aplicada e muito recomendada, porque a dengue no nosso país é uma doença importante, endêmica e que pode levar É uma doença importante, né? Então eles veem que a doença é mais importante que a pessoa, quer dizer, a médica. É a pergunta. para casos de gravidade, hospitalização e morte. Então, ela continua sendo uma estratégia contínua. Você vê que eles se importam mais com a medicação do que com a pessoa, na verdade. Dá para entender que a médica passou e não tá passando falando aí. Nosso país, mas com a outra plataforma, com a outra indústria farmacêutica. Essa empresa não importa da pessoa, né? Se a pessoa vai lá para outro lugar, vai para um hospital, né? Tomando essa medicação, né? Para eles está tudo bem, né? O mais se importa é que sim, eles se importam mais com a medicação do que com a pessoa. Que é a Qdenga, nas crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Pelo menos aqui mais 2 pontos para a gente encerrar a nossa conversa. Primeiro, para quem tomou a vacina do Butantan, tem alguma orientação? É necessário algum tipo de procedimento agora? E um outro ponto com relação à investigação feita sobre o imunizante do Butantan. O Ministério da Saúde não fala em um prazo para a conclusão dessas investigações, mas a gente consegue estimar, pelo menos? Então, é uma investigação pela seriedade do nosso Programa Nacional de Imunização, junto com experts da Comissão Técnica de Assessoramento que o Ministério tem. Essa investigação, de fato, ela tem um prazo indeterminado. Ela vai ser concluída, claro, que o mais rápido possível, porque é de interesse de todos que essa investigação seja concluída o mais rápido possível, mas sempre dentro da premissa da segurança, que vai trazer esses resultados dessa investigação para que a gente possa dar continuidade. Às vezes vai haver mudanças de estratégias aí do público-alvo de vacinação, da idade, de quais as pessoas que vão poder continuar ali com a vacinação ali do Butantan. Mas, de fato, esse prazo ainda é indeterminado porque a gente precisa, de fato, aprofundar em cada caso aí desses 42 casos que estão sendo investigados pelo Ministério da Saúde, juntamente ali com a linha de experts que o Ministério tem de assessoramento. E para quem tomou a vacina, doutora, alguma orientação? Sim. Para quem tomou a vacina e não teve nenhum sintoma, a vacina é eficaz contra formas graves, contra hospitalização e morte, que fiquem tranquilos e seguros, né? Que está ali imunizado. Como eu falei no início da reportagem, o evento adverso, ele depende muito ali do vacinado. Então, é isso que o Ministério está investigando. O porquê que essas pessoas, essas 42 pessoas, tiveram essa reação ali exacerbada, tipo uma dengue. É por conta do sistema imunológico desses vacinados? Eles têm alguma comorbidade, alguma doença de base que
Então eles põem a culpa na pessoa, não é na medicação. Você vê como que é as coisas, né? Não é que eu estou dizendo, ela está dizendo, né? Justifica essa evolução com esses eventos adversos. Então, tudo isso o Ministério vai rastrear, minimizar para que a vacina possa dar continuidade. E quem tomou a vacina entre agora, né, mais recente, Então vai continuar dando essa tal medicação aí, né? até 21 dias após a vacina, se sentir algum sinal, como febre persistente, dor de cabeça, vômitos, dor abdominal, sintomas como dengue, né? Dor atrás dos olhos, dor muscular, mialgia, deve procurar um serviço de saúde e avisar. Essa é uma das medicações, mas tem mais medicações aí, né? Que nós sabemos aí, não podemos falar, né? Aí tem outras igual a essa e essa específica medicação aí, né? Também é muito usada aí, né? Tomar cuidado. Que fez o uso ali da vacina do Butantan para que exames possam ser feitos e essas pessoas recebam o tratamento o mais precocemente possível. Doutora Lore, Tá aí a explicação da doutora lá, que tal? Bom, vamos ver outra matéria que vai falar também, acho que é o ministro, né, da Justiça, o ministro da... As informações. Acho que é o ministro da Saúde, né, vai falar aí, vamos ver o que ele diz. Fazer essa investigação de... Estamos ao vivo em uma coletiva de imprensa em que o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou agora há pouco a suspensão da vacinação contra a dengue. A decisão aconteceu após o surgimento de casos de reações adversas ao imunizante fabricado pelo Instituto Butantan. Vamos ouvi-lo rapidamente. Programa Nacional de Imunização. Vamos lembrar que o CETAI foi desmontado no governo anterior. Ele foi recuperado por esse governo. O PNI ouve de forma permanente o CETAI sobre recomendações. Inclusive, ouviu o CETAI para formular a estratégia de vacinação da vacina dengue do Butantan, como também em relação a outra vacina da dengue que a gente utiliza hoje aqui no Brasil. Tem 18 milhões de doses circulando em todo o país. E ao ouvir o CETAI, também o CETAI, por consenso, especialistas também reforçaram essa recomendação de uma descontinuidade temporária da atual estratégia de vacinação. Então, é isso que eu queria dizer para os senhores e senhoras. Passar aqui a palavra para o Dr. Éder, que vai trazer uma apresentação mais detalhada sobre o que eu passei aqui. E depois nós vamos ouvir o Dr. Leandro, da Anvisa, e o professor Esper Calas, do Instituto Butantan. Obrigado, ministro. Boa tarde a todas as pessoas presentes aqui no auditório. Eu vou trazer alguns dados da farmacovigilância da vacina da dengue produzida pelo Instituto Butantan Então ele vai defender a medicação. Vamos ver o que ele diz aí no seu argumento, né? Nós começamos a vacinação com essa vacina em janeiro deste ano, né? É um imunizante que foi incorporado em janeiro, ele é produzido pelo Instituto Butantan, produzido aqui no Brasil. Então, nós começamos com uma estratégia no dia 17 de janeiro em 3 cidades, que foi uma estratégia piloto, que envolveu Botucatu, em São Paulo, Nova Lima, em Minas, e Maranguape, no Ceará. E em março, nós também promovemos uma vacinação em parceria com o estado de Tocantins, na região de Araguaína, região que apresentava circulação de dengue naquele momento. E na sequência, em fevereiro, nós iniciamos uma vacinação dos profissionais da atenção primária do país. Lembrando que a vacina está indicada para pessoas de 15 a 59 anos no SUS. Nós também temos outra vacina no Sistema Único de Saúde, que é para crianças de 10 a adolescentes de 14 anos, que não está incluída aqui nessa análise. E o objetivo da vacina principal é prevenção de casos graves de hospitalização. Então, até o momento, nós fizemos um pouco mais de 500 mil doses no país, até o dia 30 Então fizeram 500 mil medicações, né? de maio, e nas 3 cidades que foram a vacinação piloto, nós fizemos 83 mil doses, sendo que 417 mil majoritariamente foi feita entre profissionais de saúde do país. E
É importante destacar que farmacovigilância é algo de rotina no Programa Nacional de Imunizações. O Programa Nacional, no nível do Ministério da Saúde, ele tem um departamento que é dentro, ele é composto por um departamento dentro da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, e nós temos 4 coordenações gerais dentro do Programa Nacional de Imunização, sendo que uma delas é a Coordenação Geral de Farmacovigilância, que inclusive liderou essa análise que está aqui colocada. Então é parte da rotina, nós monitoramos a todo momento a segurança das nossas vacinas. Então tem um sistema... Então eles monitoram a medicação, né? Em vez de monitorar a pessoa, né, a massa, né, ele vai monitorar a medicação, né? Você vê como que as coisas são totalmente diferentes, né? Então eles estão monitorando a medicação e não está monitorando as pessoas, segundo aí o cidadão. Sistema de vigilância com um sistema de informação onde profissionais de saúde reportam ao Ministério da Saúde e tem todo um fluxo de investigação e avaliação de causalidade que envolve também estados e municípios. E quando a gente coloca uma vacina nova no programa... A gente volta um pouquinho mais tarde com essa coletiva de imprensa, o que é importante. Foi suspensa, então, a vacinação com esse imunizante produzido pelo Instituto Butantan, porque teve efeitos adversos em algumas pessoas. Vai ser feito um estudo um pouco mais complexo em relação dessa vacina, para saber se haverá mudanças ou não, e aí sim para a retomada da vacinação contra a dengue no país. É uma notícia preocupante, nós não estamos... Tá aí, né? Vai quem quer, né? Vai quem acha que se preocupa, né, com a massa. Eu, na minha opinião, não se preocupo com a massa. Eles pensam o que acabou de falar aí, né? Eles monitoram mais a medicação do que a pessoa, né? Mas para eles é mais importante lá o... Bom, enfim, vamos para a palavra. Mais importante é nos alimentar espiritualmente, até que o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado. Glórias a Deus. Motivo de estarmos alegres, né? Está muito próximo à vinda do nosso Salvador. Você vê os sinais e mais sinais. Sinais no sol, na lua, nas estrelas. Glórias a Deus pela oportunidade de falar aqui falar da sua palavra, do Evangelho da Luz. Glórias a Deus, glória a Jesus. Tiago 1, versículo 7. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em sua dificuldade, não se deixar corromper pelo mundo. Essa é a verdadeira religião que Deus, o nosso Pai, aceita. É cuidar dos órfãos e das viúvas em sua dificuldade. Então, as outras religiões são feitas por mãos humanas. A cabala, a feitiçaria, o espiritismo, o budismo, o islamismo, o catolicismo, né, é feito por mãos humanas e não salva ninguém. Quem salva somente é o Senhor Jesus, que é o caminho e a vida. Somente o Senhor Jesus é quem salva, né? Essas supostas religiões aí, feitas por mãos humanas. Eu respeito a religião, né, das pessoas que acham, né, que ela pode, né, escolher a sua suposta religião, mas eu digo, né, que são religiões feitas por mãos humanas e não salvam ninguém. Hoje vamos ser rápido. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Jesus é quem salva. Deus amou o mundo, né? Deus Pai amou o mundo. Que deu seu Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Jesus quer dar vida eterna para ti. Mas tem que vir para o Mestre, obedecer aos mandamentos, seguir a Cristo Jesus, levar a cruz e seguir a Cristo, né? Obedecendo os mandamentos. Temos que imitar a Jesus Cristo. Mateus 9, versículo 13, de porém aprendei, significa misericórdia quer e não sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores de arrependimento. O que fazer, né? Devemos fazer. É se arrepender diariamente, constantemente. Eu vou agradecendo a sua companhia. Você que é inscrito, muito obrigado. Você que não é inscrito também, mas caso gostar do conteúdo, se inscreva-se. Peça a Deus Pai que abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo, um abraço e até a próxima. Tchau.